No exercício anterior, nós vimos que o impulso, ele depende da duração da força sobre um objeto. Só que essa definição, ela é válida somente quando a gente considera a força média. Então, essa força média aqui, ela deve ser uma força constante para que essa equação seja verdadeira. Porque, na verdade, o que acontece com relação à força é que essa força, ela geralmente é uma força completa. Então, se a gente for observar qual que seria a magnitude da força num processo de colisão com um taco, essa colisão ela é uma dependência, essa força ela vai ter uma dependência temporal. Geralmente o objeto encosta, então se a gente for pensar que o taco está aqui, e a bolinha, na hora que a bolinha encosta no taco, o contato ele vai ter uma certa magnitude aqui, fazendo com que essa força exista. Ao passo que a bolinha ainda continua se movimentando em direção ao taco, ou o taco em direção à bolinha, a bolinha ainda ela vai se aproximar, vai sofrer uma deformação. E vai se deformar cada vez mais, modificando a intensidade da força. E quando ela tiver adquirido velocidade contrária, então que agora ela já acabou de ser rebatida e o taco volta, quando ela volta no sentido oposto, ela começa a se desdeformar. Então, geralmente acontece que essa força, ela começa no instante de tempo, que a gente pode chamar de instante de tempo inicial, e aí ela pode não ser uma força constante, variar, oscilar, algumas ligações se rompem, e aí o que se tem aqui é uma força que varia com o tempo, uma F variável com o tempo, de uma natureza meio cabulosa, tá bem? Então, mas o que a gente vai saber é que existe um valor de força máximo, e esse valor de força máximo, ele vai acontecer num certo tempo de interação. Então, para esse tipo de abordagem, os conteúdos que estão nos livros de física do ensino médio, o que eles acabam chamando? Eles acabam chamando, eles considerando, né, o valor da força como sendo força média. Vou colocar essa barrinha aqui em cima para indicar médio, não é o vetor, tá? Esse valor da força média, ele vai depender aqui da meia altura do valor total da força, tá bem? Então, o que acaba acontecendo é que quando a gente fez os cálculos por impulso, a gente acaba considerando essa força constante durante todo esse intervalo de tempo, T0 até T. Então, no fundo, quando a gente faz o cálculo do impulso, a gente acaba calculando essa área aqui, né? Porque se a gente for fazer a análise da área, a área é o cateto oposto. Na verdade, a área aqui é o produto entre os lados desse triângulo. Aliás, produto entre os lados desse retângulo. Então, a gente vai ter o produto entre os lados, como sendo a força média vezes a variação do tempo. Então, a gente já viu que força média vezes variação do tempo é o impulso, tá bem? Aqui não estou escrevendo ele na forma vetorial, porque estou considerando como se fosse em uma única dimensão que essa força estivesse agindo, embora ela seja dependente do tempo. Mas o que acontece é que se a gente tivesse que calcular o impulso mesmo, ao pé da letra, o que nós teríamos que fazer? Nós teríamos que fazer o cálculo dessa área sob a curva da força exata no sistema. Então, o que a gente teria que fazer para calcular o impulso seria fazer a integral, de novo, definida entre dois pontos, não existe impulso no ponto, tá? Existe o impulso em uma variação temporal. Seria, então, produto da força, que é dependente do tempo, vezes o dt. Então, eu preparei esse exercício, no qual um disco de metal de massa M igual a 0,25 kg está inicialmente em repouso sobre uma superfície de gelo com atrito desprezível. No instante T1, uma força horizontal começa a agir sobre o disco. A força é dada por uma força variável com tempo, e além disso, ela é uma força vetorial. Mas ele coloca esse vetor numa direção só.
vai valer 12 menos 3t² na direção de I. A força é dada em newtons. Ele pergunta qual é o módulo do impulso da força sobre o disco entre os instantes de tempo t² e t1,25 segundos. Veja só que faz diferença a partir de qual tempo a gente começa a analisar esse problema, porque, por exemplo, aqui no caso anterior, se eu estivesse olhando entre esse tempo e esse tempo aqui, a gente teria uma área. Mas e se eu desloco o período temporal para o início do evento, né? A minha diferença temporal poderia ter a mesma diferença temporal, mas um impulso bem menor. Aqui eu estou deslocando o período temporal, então tenho o mesmo período temporal, só que aí teria um valor bem maior de área a ser considerado, tá bem? Então, o instante de tempo que está sendo considerado, ele é muito importante. Bem, ele quer o módulo do impulso da força que age sobre esse disco. Então, a gente sabe que o impulso ele é uma grandeza vetorial, dado pela integral do tempo de 0,5 até 1,25 segundos. Esse é o tempo bastante longo para impulso, tá? Geralmente é menos de 1 segundo, mas como o exercício está pedindo com esse valor, nós vamos prosseguir com esse valor. Mas aí, então, o que a gente vai ter é que vai integrar a força, né, que é o 12 menos 3t² na direção de I dt. Então, esse impulso, ele vai valer a integral de 12t menos 3t³ sobre 3, definidos no intervalo de 0,5 até 1,25 segundos. Então, tudo isso aqui na direção de I. Como eu só tenho uma direção, eu vou abrir mão de continuar com a notação vetorial. Então, a gente vai ter 12 terceira, negativo, menos 0,5 ao quadrado, menos com menos da equação que vai dar positivo. Então, vai ser mais T3. Besteirinha aqui. Fazendo a conta. Somando todas as partes, vai dar um valor de impulso de 7,1718 quilogramas metros por segundo. Depois ele pede qual é a variação do momento no disco. Qual é a variação no momento do disco de t0 até o instante em que a força é zero? Então, a gente precisa encontrar nessa força aqui qual instante que ela valeria zero. Qual é o tempo, né, em que ela vale zero. Então, se eu faço essa força valendo zero, 12 vai ser igual a 3t². Então, a gente vai ter que 12 é igual a 3t², dividido por 3 aqui, então vai dar 4, t a 4, raiz de 4 vai dar o próprio 2. Então, em 2 segundos, o objeto, a força se torna nula. Então, se a gente fosse pensar naquele gráfico lá, ele seria uma coisa que varia de 0 até 2 segundos no seu valor total. Então, a gente teria que calcular o impulso. A variação do momento linear, ela é proporcional ao impulso. Nesse caso, dependente de uma força variável, variando de 0 até 2 segundos, desse valor de força, que vale 12 menos 3t² dt, e aí, então, nesse caso, é só fazer a integração de novo, valendo 12t menos 3t²
T terceiro sobre 3. Um pouquinho mais simples agora que a gente tá variando de 0 até 2. Então, a variável 3, o 0 a gente não tem que preocupar, vai ser 12, 2, menos 2, 3, delta P, vetor. Esqueci de colocar a direção de I aqui nesse vetor, então por causa disso eu não vou escrever isso na forma de vetor, mas não. Isso aqui vai ser igual, vai dar 24 menos 8, 16. Unidade de momento, quilogramas, metros por segundo.